Carnaval, carnaval, eu fico triste quando chega o carnaval. Tem uma música do Titãs assim, não tem? Fala galera, bom dia, bom domingo, bom carnaval para você que tá aí viajando, curtindo com a sua família, muita responsabilidade. Se for beber, deixa o carro quieto, não mexe, tá? Pensa na sua família, cuidado nas estradas, muita gente alterada, não vai entrar em confusão, não discute, vai viver o seu feriado ou curtir o seu feriado com a sua família sem estresse, beleza? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Tô passando aqui só para... Tô organizando a bagunça, fazendo um cafezinho e resolvi bater um papo com vocês, trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Já falei num vídeo curto aqui a respeito do Coutinho, para mim acabou, não dá mais pro Coutinho, tá? Respeito a história do Coutinho, um cara... um pai de família exemplar, um profissional exemplar, mas deu Coutinho, um jogador que não entrega mais fisicamente, o corpo não acompanha mais a mente. É um jogador extra sério, um jogador inteligente, é um jogador de qualidade, sabe jogar futebol, mas o corpo não acompanha mais. É um jogador que, eu já falei isso aqui várias vezes, mata o time do Vasco, né? Você tem um jogador a menos no meio de campo. Então os adversários, seja ele o Volta Redonda, seja ele o Flamengo, eles têm uma facilidade para jogar nesse meio de campo do Vasco, sobrecarregando o sistema defensivo, inclusive. Então, a anta do Diniz, colocando o Coutinho de titular, o Nuno numa posição que ele não rende, e o Piton, essa escalação aí, se ele for repetir, eu já falei, eu não queria que o Diniz fosse embora, assim, é ruim esse negócio de ficar trocando de técnico, chegar uma outra filosofia, até se adaptar. Agora, com essa teimosia do Fernando Diniz, eu tenho certeza que ele vai escalar esse mesmo time aí para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, não dá. Ele falou na entrevista coletiva a respeito do Cuiabano, que estava treinando, sentiu um desconforto na coxa e que eles estão, né, tendo cuidado para ele vir 100% para o jogo. Também citou a situação do Adson de novo, né? Diz que é um jogador que passou por 2 cirurgias, que estão tendo um cuidado extremo com ele para que ele não se lesione de novo, inclusive nas cargas de treinamento. Vou deixar um trecho, o primeiro trecho, onde ele vai falar sobre o primeiro tempo do Vasco, tá? Falou que os jogadores entraram displicentes, né? Parece que entraram relaxados, né? E aí ele vai falar a respeito do primeiro tempo do Vasco. Antes de rodar trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz, só fazer um esclarecimento aqui. Eu estou travando a imagem porque a Vasco TV, a TV oficial do Vasco da Gama, ela está restringindo, tá? Ela está dando direitos autorais nos canais que estão mostrando a entrevista coletiva. Tá? Não sei porquê, é a única TV de clube do Brasil que está fazendo isso. Todas as TVs de clube, elas liberam a entrevista coletiva porque é uma entrevista para a imprensa, para a mídia, para ser usada mesmo. Então, eu não entendo o porquê que a gestão Pedrinho está aí restringindo as entrevistas da Vasco TV e fazendo os canais serem notificados por direitos autorais. Uma sacanagem, porque os canais do Vasco, a gente fez campanha para a Vasco TV passar de 1 milhão de inscritos. Ela não era nada, tinha menos de 800 mil inscritos. Era uma das piores canais, em números de inscritos, era uma das piores que tinha no Brasil. Aí a gente fez um boom, uma união, que fez passar de mais de 1 milhão, e hoje a Vasco TV restringe entrevista coletiva para canais. Então, se você passar, vai chegar a notificação no canal de direitos autorais. Um absurdo. É a única TV no Brasil que faz isso. A única TV oficial de clube no Brasil que faz isso. Uma vergonha. Mais uma vergonha, tá? Segue aí. Vou travar a tela e você agora sabe por quê. Eles jogaram assim contra o Botafogo também. E foi um contra-ataque muito fácil de ser evitado. Contra a Chapecoense a gente não teve nenhum problema de contra-ataque. E hoje a gente teve porque a gente achou, a gente estava com uma postura muito displicente, achando que não ia acontecer nada, errando muito passe, quando ia cruzar, pouca gente na área, pouca gente no rebote, errando muito passe por dentro, passes laterais, falta de concentração e um jogo decisivo. Então, ainda bem que o time conseguiu voltar com outra postura no segundo tempo e conseguiu a classificação. Seu Diniz, só que o time esteve ruim no primeiro tempo, displicente, por causa das suas escolhas. Um time que já vem desgastado com uma sequência de jogos e com jogadores que não entregam intensidade. Já falamos aqui a respeito do Felipe Coutinho.
Então, ele foi perguntado na entrevista coletiva a respeito do Spinelli e do Rojas. Né? O cara ainda citou lá o Palmeiras do Abel Ferreira, que falou que o John Ares não ia chegar com cadeira cativa, que jogadores jogam por merecimento, meritocracia. E por que o Rojas não está sendo titular nesse time do Vasco? A explicação do Fernando Diniz ela é muito incoerente, porque ele fala que o Rojas está entrando, está jogando bem, aos poucos ele vai conquistar um espaço dele. Engraçado, né? Porque chegou agora, falou do Spinelli também. O Brenner chegou, foi direto para o time titular. O Cuesta e o Robert Renan, quando chegaram, foram direto para o time titular. Não teve adaptação, não teve que esperar. O Barros, quando chegou, titular. Não teve também esse processo de adaptação. Por que agora, para substituir o Coutinho, precisa de todo esse trabalho, esse processo de adaptação? Aos poucos ele vai ganhando espaço, né? Muito incoerente esse discurso aí do Fernando Diniz. No melhor momento, quem pede passagem para ser titular é o Rojas, e o Spinelli já merece essa titularidade. E, paralelo a isso também, porque o Coutinho não voltou para o banco de reservas no segundo tempo. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu também boto quem eu acho que vai fazer o Vasco render melhor. Não é novidade, minha vida inteira eu fiz isso. E o Spinelli entrou bem hoje, muito bem, fez o gol, não só o gol, muita disposição, lutando e se apresentando para o jogo. E o Rojas entrou bem de novo. Então o Rojas já jogou de titular e, como até fui questionado por um de vocês, na entrevista passada, ele entrou bem e ele vai ganhando condição, como aconteceu com o Andrés Gomes, processo natural. O Rojas está aqui há um mês, praticamente. Então é natural, ele não está aqui há um ano, está aqui há um mês e está se adaptando, e o jeito dele de jogar também ele tem a ver com as ideias que eu penso sobre o jogo de futebol. Então, uma tendência dele conseguir e cada vez mais ganhando espaço se ele mantiver isso que ele tem feito nos jogos e nos treinamentos. E a outra pergunta qual que era? O Coutinho não voltou para o banco de reserva. Ele não estava bem no jogo, não estava legal e ele resolveu tirar. Aí me pergunta assim, você acha que o Diniz tem que ficar? Cara, é uma pergunta complexa. Eu sei que é difícil demais a troca de treinador. A gente viu ontem que o problema do Vasco não é o time. Vê o que o Vasco jogou no primeiro tempo, com as escolhas do Fernando Diniz, e vê o que o Vasco jogou e produziu no segundo tempo. Teve o controle do meio de campo. Não deixou o Volta Redonda sequer entrar no jogo. Teve várias oportunidades. Precisa corrigir esse negócio de para cada jogo, o Vasco precisa finalizar 30 vezes para fazer um gol. Nenhum time sobrevive dessa maneira, né? Então, assim, o problema com o Fernando Diniz é que ele é um cara teimoso e ele vai manter as convicções burras dele. Tanto que na entrevista coletiva ele foi perguntado pelo Coutinho, né, que não voltou para campo, e se há algum problema na relação com o jogador, e aí ele vai dizer, não, o Coutinho, a gente tem uma relação muito próxima, vocês não fazem ideia da relação próxima que a gente tem, tipo assim, demonstrando que o Coutinho vai continuar titular nesse time, ele vai continuar armando o time da maneira que ele vem armando, e que esses jogadores vão ser só opção, os jogadores como o Rojas, né, o Spinelli, em detrimento do Brenner, que o Brenner foi um jogador que trabalhou com ele no Fluminense, no São Paulo, e que ele fez um esforço para vir lá da Udinese. Então, sinceramente, eu não queria, eu acho ruim trocar de treinador, mas acho que o Fernando Diniz não tem mais jeito, cara, é só um outro técnico mesmo. Diniz falando do seu relacionamento, da sua proximidade com o Felipe Coutinho e do descontentamento, mais uma vez, da torcida do Vasco. Que envolva relacionamento, se for uma decisão dele, você notou alguma coisa específica? Não, em relação ao Coutinho comigo, a relação com o Coutinho é muito, muito próxima, mais próxima do que vocês imaginam. É muito boa, uma relação ótima. A torcida vai vir com vitória. O torcedor está certo, ele não está errado. E eu sou uma pessoa que eu aguento aquilo que vem da arquibancada. Você não vai me falar nunca da torcida do Vasco, é uma torcida diferente. O que eu falo aqui é igual na Copa do Brasil, a torcida estava há um mês, estava gritando meu nome, hoje está xingando, vai ter que chegar alguém mesmo. E o técnico é o principal responsável de um time de futebol.
Então, isso, a torcida ela tá no direito e está certa. E se o time faz, principalmente o que fez no primeiro tempo, como é que a torcida não vai xingar? Como é que a torcida não vai se desesperar com aquilo que está vendo? Que paga ingresso, que vem na chuva, que vem no sol, que viaja. A torcida não tem nada. O reatar de mim, a torcida vai receber sempre aquilo que eu acho da torcida do Vasco. É uma torcida diferente, uma torcida apaixonada e uma torcida que carrega o time. É o maior patrimônio do Vasco, é a sua torcida. O que eu tenho que fazer é fazer o time ganhar o jogo. Se a gente tivesse ganho do Mirassol, tivesse ganho do Chapecoense, tivesse ganho do Bahia, ia estar tudo legal. Não ganhou. E a torcida se preocupa, a torcida sente medo e sente apreensão. O que vai acontecer com o Vasco nessa temporada? Então o torcedor tem uma coberta de razão. E isso eu falo para os jogadores. A torcida não é para discutir. A gente tem que entregar um serviço de qualidade e, nesse momento, entregar a vitória. Para finalizar, mais uma vez, vou deixar aqui o Fernando Diniz falando do Rojas em um discurso que não casa com a prática. Ele vai falar aqui do comportamento do time no primeiro tempo e depois no segundo tempo, que o Rojas entrou, que o que mudou foi o aspecto anímico e que o Rojas foi um fator desequilibrante na partida. Se ele acha isso do Rojas, por que ele mantém o Coutinho? Será que existe alguma pressão para que o Coutinho permaneça dentro de campo? Será que é a ordem da diretoria? Será que o Coutinho é que manda nessa porra? Diz que num jogo passado, o Coutinho do banco de reserva deu instrução pro Diniz para fazer uma substituição em campo. Não sei se era colocar o GB e tirar alguém para ser volante, não sei. Mas acho que não dá mais Fernando Diniz. Se for para ficar com o Coutinho em campo, se for para ficar com esse time nojento que ele escala, sabendo de tudo isso que ele fala na entrevista coletiva, é porque para mim Fernando Diniz é fim de linha. Comenta, se inscreve no canal, vou deixar aí o vídeo onde ele fala do Rojas e aí você tira suas conclusões. Se inscreve no canal, um final de semana, um feriado de carnaval abençoado, muito juízo, fique com Deus e saudações vascaínas. Uma mudança de postura. Eu acho que mudança tática menos uma mudança de postura maior, que é a mesma coisa contra o Flamengo. Contra o Flamengo a gente teve uma amostragem muito pequena. No segundo tempo, muito provavelmente o jogo não seria aquele. O Barros foi expulso com 5 minutos, mas os 5 minutos iniciais era um outro jogo. A gente já estava com mais posse que o Flamengo, estava marcando muito melhor, então a tendência era ser um jogo muito mais equilibrado do que foi o primeiro tempo. E hoje o que mudou foi o comportamento. A maneira de jogar não mudou tanto e, tecnicamente, alguns jogadores entraram produzindo bastante. Talvez o que mais produziu foi o Rojas. Entrou bem de novo e finalizando, com bons cruzamentos, a bola parada dele também é muito boa. Acho que foi isso, mas a mudança principal foi no anímico do time.